Seja muito bem-vinda ao Papo de Pertinho, o seu podcast sobre autoestima. Eu sou a Ana Luísa Palhares e hoje a gente vai falar sobre um tema denso, polêmico, complicado, que é: e quando os comentários ofensivos vêm dos nossos próprios pais? Difícil, né, gente? Eu recebi uma história de uma seguidora, inclusive achei uma ótima ideia. Podem me mandar suas histórias que eu prometo que eu dou uma mudadinha numa coisa ou outra pra poder descaracterizar, mudo o nome se precisar, mudo as coisinhas, não tem problema, tá? Vai ficar no sigilo. Mas eu achei muito legal trazer a história dela, porque ela tem uma relação conturbada com a mãe dela, que é diagnosticada como uma mãe narcisista, então eu acho que o buraco é ainda mais embaixo. Mas aqui eu vou focar na história dessa seguidora com relação aos comentários que a mãe dela fazia e ainda faz sobre o corpo dela. Eu acho muito engraçado isso, né? Quando os nossos próprios pais são os que mais minam a nossa autoestima, porque não faz sentido nenhum se a gente for parar pra pensar. E ouvindo a história dessa seguidora, vocês vão saber o que eu tô falando. Então vamos lá. Lembrando que essa história é um pouco mais densa, então pode ser que tenha alguns gatilhos, peço para que vocês ouçam com cautela. Minha relação com minha mãe foi difícil desde a infância. Obviamente, somente hoje em dia, com tanta informação que recebemos, eu pude perceber e encaixar nela num padrão de mãe narcisista. Já foi muito difícil para mim, mas hoje consigo falar com mais facilidade, pois entendo que a culpa disso não é minha. Eu confesso que ainda tenho algumas mágoas dentro de mim, mas estou trabalhando nelas. Bom, a primeira lembrança que eu tenho de situações causadas por elas com relação ao meu peso foi logo quando eu ainda era criança. Eu não era uma criança gorda, mas eu também não era magrinha quanto as minhas irmãs. Eu me lembro quando eu tinha uns 10 anos e meus pais estavam trocando as nossas camas. A minha mãe comprou para mim um colchão com a maior densidade do que o das minhas irmãs e falava disso o tempo todo. Que como eu era mais gorda, era melhor eu ter um colchão que suportasse o meu peso. Eu, uma criança de 10 anos, já preocupada se as coisas suportavam meu peso e com vergonha de precisar de um colchão melhor. Até ouvir ela reclamando que foi mais caro. Lembrando que eu não era uma criança tão gorda assim. Aliás, nem gorda eu era. Hoje eu vejo o quanto isso foi exagerado e me fez sentir constrangida em vários momentos. Ela controlava sempre o meu prato nas refeições e tudo que eu comia. Ok, papel de mãe, mas a forma dela era sempre: nossa, pra que tudo isso no prato? Vai repetir? Vai comer 2 pães? Quando ficar moça vai ser pura celulite. Não vou te dar dinheiro pra comer na escola porque você tem é que emagrecer. E assim foi. Na adolescência era mais pesado. Eu novamente não era tão gorda, mas não era padrão. Eu tinha muito corpo, bunda, coxa, peito. E assim ela ficava mais ainda em cima do que eu comia e sempre dizendo que eu era uma moça feia e gorda e que eu nunca ia arrumar um namorado. Que nenhum rapaz ia querer namorar comigo largada daquele jeito. Que eu só ia ter que vestir roupa de velha. Que eu ia arrumar um marido pobre e feio. Dizia que as pessoas iam rir de mim. Ah lá vem a gorda. Quando eu arrumei meus namoradinhos, continuava sendo muito julgada por ela e cobrada para que não ficasse mais gorda. Me obrigava a sair para fazer caminhada com ela, mesmo se eu tivesse indisposta. E sempre dizia que tudo que falava e fazia era pro meu bem. Que ela não queria que eu fosse motivo de deboche dos outros. Que as pessoas me achassem feia, que falassem que eu era gorda. De saúde ela não falava muito. A questão e a preocupação era 100% estética. Falava sobre a preocupação de que eu não fosse infeliz, no sentido de que ser gorda fosse motivo de infelicidade mesmo. Mas ela não tinha receio de me chamar de cara de lua, cara de queijo, esse tipo de piadinha quando se é criança. Assim, quando eu tinha algum dinheiro, sempre gastava comendo escondido. Comia na rua as coisas que eu era julgada por querer comer. Comprava doce e escondia no quarto para comer escondido. Hoje vejo o quanto isso prejudica a minha vida e minha relação com a comida. Ela me comparava muito com as minhas irmãs mais magras do que eu. Com amigas da escola, com primas, sempre com formas de indiretas. Fulana é tão bonita, né? Tem um corpo tão bonito assim, magrinha. Aposto que não come uma porcaria. Ai, gente, tô ficando com raiva. Ah, Fê! Não precisa nem cortar isso aí, aquela só de ódio. Porém, depois de adulta e casada, ela ficou pior. Ela falava demais pra mim que eu devia me cuidar e tomar cuidado, porque na empresa que o meu marido trabalhava na época, tinha muita mulher doida pra arrumar um homem pra casar bem. Que elas se cuidavam muito e andavam muito bonitas, tinham corpos bonitos, muito arrumadas, e que ele ia acabar me trocando.
Sempre que tinha oportunidade, ela me ridicularizava e debochava de mim na frente de todos da família, inclusive do meu marido. Ela fazia piadinha de mim e esperava que ele risse de mim com ela. Graças a Deus ele nunca fez isso, ainda bem, né, que senão virava res. O meu marido também é gordo, mas ela não fala nada sobre ele, somente sobre mim. Não elogia nenhuma roupa minha, pelo contrário, sempre que tem algum evento, ela pergunta o que eu vou vestir com um tom de rebaixar, sabe? E se alguém me elogia, ela também não rende muito. Já falou muitas vezes pra eu tomar cuidado pra não ficar parecendo mais velha, porque eu sou gorda. Hoje, depois de algumas cortadas, ela diminuiu, mas ainda faz alguns comentários, porém mais sutis. Hoje ela disfarça dizendo que é pra saúde. Ela puxa muito assunto comigo sobre a dieta que viu na TV, sobre a influenciadora X, sobre o remédio que emagrece que ela viu no programa Y, sobre bariátrica das fulana, sobre a cicrana ter emagrecido. Viu como ela tá linda? Minha mãe é extremamente narcisista e por isso sempre preocupou em exaltar ela mesma enquanto me rebaixava, dizendo que ela sempre foi muito bonita, que o corpo dela era lindo, que ela era muito mais magra do que eu e que as roupas ficaram até largas nela, essas coisas. Sempre num tom de me alfinetar para exaltar a beleza que ela vê nela mesma. Agora, se alguém me elogia, ela quase sempre não rende ou fala: é bonita mesmo, só precisa emagrecer um pouquinho, né? Ela sempre colocou muito meu peso e meu corpo como um problema. E eu passei muito tempo tentando emagrecer, tomei remédio, ficava sem comer, fazia dietas pesadas. Isso também fez com que eu aceitasse estar em relacionamentos onde eu era muito maltratada, porque eu passei muito tempo acreditando que eu não ia arrumar nada melhor. Que eu era feia, que era isso que eu merecia e que eu devia agradecer por alguém me querer. Eu tinha muito medo de acabar sozinha, então eu aceitei muito relacionamento tóxico por pensar assim. Graças a Deus me livrei disso. De tudo, sem dúvidas, o que mais me doeu foi ouvir ela falar claramente pra mim que meu marido ia me trocar se eu não me cuidasse, pra eu tomar cuidado. Falou muitas vezes, de muitas formas diferentes, sempre tentando me deixar insegura por eu ser gorda e ter um marido. Sempre tentou que meu marido debochasse de mim. É como se ela torcesse para que algo desse errado para ela falar: viu? Eu te avisei que ele ia te trocar porque você tá gorda. Ela parece que não consegue simplesmente me ver feliz e aceitar que sim, eu arrumei um marido excelente que me ama do jeito que eu sou. Ela precisa ainda tentar tirar essa minha alegria. Como pode uma gorda feliz no relacionamento? Minhas duas irmãs se afastaram dela. As duas magrinhas não aguentaram o narcisismo dela. Só sobrou a filha gorda, que ajuda ela e meu pai no que precisam, inclusive financeiramente. É a filha gorda que visita, é a filha gorda que resolve os problemas, é a filha gorda que dá atenção. Mas tudo hoje com margem de segurança, pois não aceito mais ser tratada de qualquer jeito. É, minha amiga, acho que a gente tem muita coisa para falar nisso, né? Aqui, eu quero muito focar, nesse caso, na questão de pais que acabam comentando coisas que minam a nossa autoestima e o quanto que isso pode ser tóxico e danoso pra gente, principalmente a longo prazo, se a gente não se desvencilha disso, né? Se não sai desse ciclo vicioso mesmo. Eu vou focar aqui em mãe, porque se a gente for parar pra pensar e refletir socialmente falando, o pai, que é um mau pai, ele sai de casa e vai comprar um cigarro e não volta mais, né, gente? A gente não tem muito contato com esse pai pra poder falar mal dele. Então aqui eu vou focar muito nessa relação com a mãe, que querendo ou não acaba sendo muito o nosso exemplo dentro de casa, né, minha amiga? Muitas vezes essa mãe, exemplo, ela mina a nossa autoestima pela relação que ela mesma tem com o corpo dela, se a gente for parar pra pensar. Se a gente vê desde criança aquela mãe que não é gorda nem magra, que só não é o corpo padrão, se humilhando, se ridicularizando, se diminuindo, aceitando o mínimo só por ter o corpo que ela tem, a gente começa a crescer e achar que é isso que a gente tem que seguir mesmo. Ou a gente abomina completamente e sai desse ciclo já de quebra porque a gente já enxergou um problema. O problema é a gente conseguir enxergar que isso é um problema, né? Os nossos pais, eles são as primeiras referências de seres humanos que a gente tem na face da Terra, gente. A gente não sabe, a gente chega aqui nesse mundo, a gente não sabe quem a gente é, pra onde que a gente vai, a gente aprende tudo meio que na vida mesmo, né? Vivendo a vida. E os pais são as primeiras referências mesmo. Então, o nosso relacionamento com os nossos pais molda muito de como a gente vai ser no futuro. Tanto abominando quem eles são, quanto repetindo padrões. Então, eu vou dar alguns exemplos assim que eu acredito muito. Por exemplo, se você tem uma boa relação com seus pais, a infância, ela é muito próxima, muito presente. A adolescência afasta um pouco, mas não se perde. E na vida adulta volta essa presença, sabe? Esse pertencimento.
Se a relação com os pais já é ruim desde o começo, né, da primeira infância, na infância ela é distante, ela é complexa, na adolescência ela se afasta e talvez na vida adulta ela não volte mais a ser como era antes. Então é muito importante, inclusive aqui eu tô falando para as mães de plantão, eu também vou ser mãe no futuro, falo para mim também, pra gente cultivar boas relações com os nossos filhos, pensando nisso também, sabe? No tanto que a nossa relação com a gente mesma e com os nossos filhos pode nos ajudar ou atrapalhar completamente nos processos, sabe, no futuro. Nesse crescimento pessoal desses indivíduos, né, que são extra gente, eles não são uma extensão da gente, eles são extra gente, eles vão viver pelas próprias pernas, viver as próprias vidas. Eu acho importante também a gente conceituar 2 tipos de pais que falam mal, que difamam ali a imagem dos seus filhos, tanto para ele mesmo, né, como forma de deboche, de piadinhas e afins, como forma de ofensa mesmo, disfarçada em preocupação. Aqui no caso do relato da nossa amiga, tá bem claro, né, as intenções da mãe dela com isso, às vezes até torcendo contra, né, o próprio relacionamento saudável da filha, só pra poder falar que avisou, é meio complicado isso. Mas eu acho que extra essa história, a gente pode dividir realmente os pais em 2 categorias diferentes. A primeira delas é entender que talvez seus pais sejam péssimos pais mesmo. E talvez eles sejam até péssimos seres humanos. Porque eu acho que a gente coloca, às vezes, os pais num patamar, né? Numa coisa quase que divina, como se realmente todos eles fossem perfeitos. A partir do momento que fez ali a criança, já são pessoas perfeitas, isentas de erros, isentas de questões. E não é bem assim que funciona. Pessoas ruins também têm filhos, né? Pessoas ruins não deixam de ser ruins porque elas tiveram filhos. Então, pode ser que seja esse o caso dos seus pais. Pode ser que esse seja o caso aí que você vive aí na sua família. São pessoas que só são ruins mesmo. E aí haja terapia pra gente tratar isso, né, gente? Dentro da gente, porque a gente não vai conseguir mudar essas pessoas. A gente não tem o poder de mudar ninguém nesse mundo. Que dirá os nossos pais, né? Que, querendo ou não, numa questão ali de hierarquia social, acabam que são melhores do que a gente, entre todas as aspas do mundo. Eu acho importante a gente considerar essa hipótese de pais péssimos, de pessoas péssimas, seres humanos péssimos, mas eu acho que não são a maioria, tá? Eu vou ser muito sincera com você, eu tenho fé que eles não são a maioria. Eu acho que a maioria dos pais que diminuem seus filhos, que fazem piadinhas, debocham ou que ficam ali muito em cima em prol de um padrão X, tanto de corpo quanto de comportamento, quanto isso, quanto aquilo, são pais que realmente acreditam que estão fazendo aquilo pelo bem. Agora, tem situações que a gente precisa parar para refletir, voltar 2 casinhas para trás e entender. Será que vai fazer bem para essa criança mesmo crescer nesse ambiente tão hostil e tão complexo? Parece maluco quando a gente fala assim, né, desse jeito aqui que eu tô falando com vocês, mais informal e mais racional, que é muito errado a gente humilhar outra pessoa achando que tá fazendo bem, né? Você falar com seu filho que ele vai ficar igual uma rolha de poço se ele comer mais um pão, eu não acho que vai trazer benefícios, né? Eu acho que tem formas de você falar e de você cuidar da alimentação do seu filho que não envolvem humilhá-lo, que não envolvem diminuí-lo, que não envolvem colocar ele numa situação onde ele fica desconfortável, onde ele se sente realmente abaixo do que ele é mesmo como ser humano, sabe? Onde ele se sente desrespeitado e onde ele é mesmo desrespeitado. Tem 1000 formas de você conseguir ajudar seu filho com a alimentação que não é difamando ele, que não é diminuindo ele, que não é humilhando ele. Então eu acho que realmente tem uma parcela de pais que fazem esse tipo de comentário achando que estão fazendo pelo bem, achando que esse é o caminho que vai levar os filhos deles a controlarem melhor a alimentação. Mas spoiler, não vai mesmo, tá? Eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência e enxergar onde que a gente comete essas questões, sabe? Onde que a gente entra, né? E onde que isso acaba gerando consequências numa vida inteira nossa. Eu também ouvi a vida inteira, né? Pessoas colocando meu corpo em xeque por eu ser gorda. Eu hoje, gente, colocando aqui a minha história também um pouquinho, né? Que as minhas histórias acabam misturando com as de vocês. Eu sou casada, eu tenho um marido que é um marido magro, de academia, que adora fazer atividade física. O tanto de asneira que eu já ouvi por causa disso na internet, vocês não têm noção. Às vezes as asneiras não vêm nem da nossa própria família, vem de fora mesmo, sabe? De coisas do tipo que a nossa amiga ouviu também, né? Que vai trocar ela, que vai trocar, que vai arrumar outra, que não sei o quê. E, gente, se vai ou se não vai arrumar, vai do caráter da pessoa, vai do combinado que o casal tem, que não tem nada a ver com ninguém. Mas a questão aqui é outra. A questão é como que as pessoas, como que a nossa sociedade está tão doente a ponto de achar que tá tudo bem. Como
comentar coisas desse tipo, sabe? E o quanto que isso pode ser maléfico se a outra pessoa que está recebendo esse tipo de informação for uma pessoa que está abalada emocionalmente, que está com a autoestima abalada. Como que ela vai receber essa informação? Como que ela vai se sentir? Mesmo que você esteja falando pelo bem, que você está falando para ela se cuidar, que você está pensando na saúde dessa pessoa. Tem formas e formas de falar, né? Outra coisa que eu também penso muito é que se a gente for parar pra pensar, a sociedade ela já é hostil demais com a gente, né? Então, eu acho muito doido a gente pensar que os pais também podem ser hostis tanto quanto a sociedade já vai ser, sabe? Eu não tô falando pros pais agirem com os filhos como se a vida fosse um grande morango gostoso, suculento, sabe? Docinho, geladinho no calor. Não estou falando, porque a vida não é assim mesmo. Mas eu tô falando, por que os pais não podem acolher aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente? Por que os pais não podem ouvir? Por que os pais não podem estar ali presentes para aquela pessoa, né, aquele mini cidadão que está se formando, para poder fortalecer essa autoestima e fazer com que ele se sinta bem dentro da própria pele, seja ela gorda, magra, alta, baixa, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Mas por que esse pai acha que diminuindo o filho, né, que realmente humilhando o filho, ele vai fazer algum bem, vai fazer com que a criança fale, não, realmente, né? Eu aqui no auge dos meus 8 anos, meu pai falou que eu sou uma rolha de poço, que eu sou não sei o que, agora eu vou tomar rédeas da minha vida. Não, gente, é uma criança de 8 anos. Essa criança vai crescer doente psicologicamente, ela vai crescer mal, se for parar pra pensar. Eu fico muito feliz nessa história que eu trouxe, que ela conseguiu desvencilhar disso, que ela conseguiu ter um marido, um companheiro que vale a pena ter, porque senão é melhor ficar sozinha mesmo, sabe? Que é melhor só do que mal acompanhada também. Mas a questão aqui é essa, que bom que ela conseguiu não seguir esses conceitos da mãe, que bom que ela conseguiu ter ali um autoconhecimento para sair dessa. Mas e quantas pessoas, quantas de nós não temos isso? Quantas de nós vivemos uma vida inteira achando que a gente deve muita coisa aos nossos pais, e a gente deve algumas coisas sim, quando os pais são bons para nós, quando os pais são bacanas para nós, mas poxa, eu acho ofensivo até, sabe, que a gente tenha que se moldar tanto em prol de uma pessoa que só humilha a gente. Não é assim, a relação ela é construída mutuamente. Ela tem altos e baixos, pode ter questões e tal, somos pessoas diferentes e tá tudo bem. Mas a gente não tem também que levar só esporro, levar só xingo, sabe? A gente não merece passar por isso, principalmente na infância e na adolescência. E novamente eu falo, gente, falo isso em todos os episódios, né? Mas é verdade, eu não me coloco aqui como dona da verdade, que nunca faz um comentário ofensivo. Madre Teresa de Calcutá, nunca errei. Não! Eu me coloco como ser ativo nessa sociedade que tá adoecida e que quer melhorar, porque a partir do momento que a gente enxerga esse grande problema social, a gente não consegue desver mais também. Começa a ficar incômodo, sabe? A gente começa a ver situações como a dessa nossa amiga que compartilhou aqui com a gente e a gente fica incomodada, parece que dói na gente. Dá vontade de acolher ela e dar um soco nessa mãe, sabe, gente? Mas não é assim também que a gente resolve as coisas. Não é nessa vertente que a gente vai conseguir resolver nada. A gente não resolve os problemas do mundo assim. A questão toda é a gente começar a refletir dentro da nossa vida. E aqui eu me coloco ativamente para isso, tá? Para poder refletir quais comentários eu faço que são de bom tom e quais não são. Quando é dentro de casa, isso é mais forte ainda. Porque são pessoas que estão ali convivendo com a gente desde sempre, sabe? Saiu de você, é seu filho, sabe? É seu filho aí do coração. Como é que você vai humilhar essa criança, esse adolescente, esse jovem adulto, esse adulto, só por ele ter o corpo que ele tem? E eu falo isso não só pelo relato da nossa amiga, mas por vários relatos que eu acabo recebendo, né? São 12 anos de trabalho na internet e eu já ouvi muitas histórias parecidas. Provavelmente você pode ter se identificado com a história dessa colega que partilhou aqui com a gente ou não. Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente escuta de uma mãe que o nosso marido vai largar a gente por a gente ter o corpo que a gente tem, qual que é o impacto disso dentro do nosso relacionamento, até com a gente mesma, sabe? Não só com o outro, mas com a gente mesma. Como que a gente vai se enxergar no espelho a partir daí? A gente escuta da nossa mãe, da nossa própria mãe, que a gente nunca vai conseguir alçar um voo alto na nossa empresa porque a gente tem o corpo que a gente tem. Onde que vai ficar a nossa autoestima dentro do trabalho, né? Nossa autoestima intelectual, como que ela vai ser trabalhada? Se a gente escuta da nossa própria mãe que a gente vai ser uma péssima mãe por a gente fazer XYZ com o nosso filho, por a gente ser permissiva demais numa coisa ou restritiva demais em outra,
Onde que vai ficar a nossa autoestima dentro da maternidade também? Eu acho que tem muitos aspectos que a gente pode olhar, mas para mim o principal deles é a gente enxergar que, principalmente dentro da nossa casa, a gente pode ser canal de ajuda para quem a gente ama, tanto de filho para pais, quanto de pais para filhos. Aqui eu tô falando como uma comunidade de adultos, né, gente? Nós somos todos aqui que estamos ouvindo adultos. Então é muito importante ter essa consciência mesmo, de repensar algumas atitudes, algumas falas, algumas coisas que podem, em algum aspecto, diminuir outra pessoa, sabe? Que pode ser maléfico, de certa forma, para outra pessoa. A partir do momento que a gente toma consciência disso, se a gente escolhe não seguir em frente, a gente está com um ponto positivo aí. A gente está melhorando de certa forma. Se a gente, mesmo enxergando que isso é errado, a gente continua fazendo, poxa, não é bacana, né? E racionalizando ainda mais a causa, né, gente? Existem pessoas gordas felizes e pessoas gordas tristes. Existem pessoas magras felizes e pessoas magras tristes. Então, os pais, né, a mãe, no caso da nossa colega, comentar o tempo todo sobre o corpo dela, sobre o colchão, sobre o lanche, sobre o pãozinho, sobre o marido, o futuro marido, o atual marido, o relacionamento. Isso só causa malefício, sabe? Se a gente for parar pra pensar, porque ela poderia ficar o resto da vida sendo triste com ela mesma, estando gorda ou magra. Às vezes ela ia fazer loucuras para poder emagrecer, ia conseguir emagrecer, ia chegar lá e também não ia estar feliz. E aí, adiantou o que o comentário dessa mãe, sabe? Em que ele contribuiu para a felicidade dessa filha? Pelo contrário, está contribuindo para a tristeza momentânea. Mesmo que ela queira emagrecer genuinamente, mesmo que ela queira mudar o corpo dela genuinamente. Para que você vai humilhar a pessoa que você ama, sabe? Não faz sentido. Se a gente puder ser canal de ajuda, sabe? De estender uma mão, de conversar, de compartilhar bons profissionais de saúde, de compartilhar textos, vídeos, podcasts, coisas que podem enriquecer as pessoas que a gente ama, por que não fazer isso? Ao invés de, sei lá, só humilhar e só colocar pra baixo as pessoas que a gente diz amar, né? Que a gente, pros outros, quer demonstrar que a gente ama. Eu já falei isso em outro episódio aqui do podcast, mas eu acredito verdadeiramente que a autoestima é uma construção, gente. E essa construção, ela vem desde o momento que a gente nasce. A partir do momento que a gente nasceu aqui, a gente já começa a construir nossa autoestima. Primeiro, inconsciente, né? A gente repete padrões ali de quem tá à nossa volta, a gente repete falas, a gente vira igual um papagaio mesmo de pirata, né? Que só repete ali o que tá sendo falado e feito ali no nosso meio. E a gente normaliza essas coisas. E aí a gente depois começa a enxergar que aquilo é a realidade e que é a nossa realidade mesmo, que a gente não consegue sair mais daquilo. Mas se essa realidade for triste, for vazia, for pra te diminuir, eu acho que não vale a pena a gente perpetuar esse aspecto, sabe? Vale mais a pena a gente sair dessa caixa mesmo, a gente procurar autoconhecimento, procurar uma terapia, a gente realmente se fortalecer psicologicamente pra entender que a gente é mais do que só o nosso corpo, que é o caso dessa nossa amiga, mas que o seu pode ser que a gente é mais do que um emprego, que a gente é mais do que um relacionamento abusivo que a gente viveu, que a gente é mais do que XYZ, que a gente não é só uma passagem da nossa vida, a gente é muito mais do que isso, e que a gente pode sim sempre tentar buscar melhorar, sempre tentar buscar o que for melhor também para nós mesmos como indivíduos. E eu quis trazer esse tema pra cá, primeiro porque eu achei a história dessa nossa amiga muito forte, mas por dois motivos específicos que eu acho muito importantes, porque eu vejo repetindo padrões e eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. O primeiro motivo é pra você, querida amiga, que cresceu ouvindo comentários horríveis sobre você mesma, sobre o seu corpo, sobre a sua idade, sobre uma mancha, sobre uma doença, sobre o que quer que você tenha passado na sua vida, e você acreditou nesses comentários, eu queria te ajudar, te estender uma mão, como amiga mesmo, pra gente poder juntas sair dessa. Porque esse buraco que te enfiaram não te pertence. Você não pertence a esse buraco. Você merece muito mais do que isso, e você não é o que comentaram sobre você. Eu sinto muito mesmo que você tenha passado por isso. Se você viveu isso até os 30, 40, 50 anos da sua vida, saiba que ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de repensar, ainda há tempo de traçar uma estratégia para você realmente se reerguer, porque você não merece se odiar para sempre. Aliás, ninguém merece se odiar para sempre, se for parar para pensar. Então, eu acho que esse podcast é um canal mais íntimo pra gente poder partilhar essas nossas vivências e pra gente entender que a gente não tá sozinha, sabe? A gente pode sim se acolher, né? Acolher umas às outras. Então, conta comigo nesse processo, conta com os nossos canais de ajuda, né? Conta aí com o Instagram certinho pra gente conversar mais sobre isso. E um outro motivo que eu também queria muito trazer esse episódio pra cá é pra
a gente como seres ativos mesmo dentro de uma sociedade que é cheia de crianças e de adolescentes, sabe? Sejam nossos ou não. Para que a gente seja mais canal de ajuda do que canal de piora, digamos assim, sabe? Se a gente pode guardar pra gente um comentário ofensivo, pra que a gente vai fazer? Sabe? Se a gente sabe que aquele comentário pode causar questões naquela criança, naquele adolescente pro resto da vida, que ele vai ter uma péssima relação com a alimentação, uma péssima alimentação com as coisas que ele faz mesmo, sabe? Com o estilo de vida dele, com a atividade física, com relacionamentos interpessoais. Pra que a gente vai fazer? E isso vale tanto pros pais quanto pra quem não é pai também, porque a gente também é ativo da sociedade, né? A gente tem ali as pessoas ao nosso redor e a gente pode evitar esse tipo de comentário. Às vezes é difícil, porque a gente tá enraizado, né? Como eu disse, eu me coloco nessa sociedade que tá sempre aí aprendendo, melhorando, errando, acertando, né? A gente tá junto nessa. Mas se a gente pode repensar, por que não repensar? Se você realmente acredita que o seu filho não vai ser feliz, sua filha não vai ser feliz por ter o corpo que ela tem, estenda a mão e ajude a mudar de forma benéfica, de forma bacana. E não humilhe essa criança, não humilhe essa pessoa. Ele é um mini ser humano, sabe? Ele é fora de você, ele não é uma extensão de você. Às vezes esse tipo de comentário ofensivo vai causar tanto trauma nessa criança que ninguém merece. E aqui eu não tô falando no lugar de você tem que ser a mãe perfeita, que não causa trauma nas nossas crianças. Porque, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona a vida. Mas se tem coisas que a gente pode evitar, que a gente já sabe que vai trazer malefício, que vai trazer uma péssima relação dessa pessoa, desse indivíduo com o próprio corpo, pra que a gente vai fazer isso? Conscientemente falando, sabe? Eu tenho certeza que se você tá aqui, você não é uma má pessoa. Nós todos temos lados bons, lados ruins. Nós todos vamos ser vilões e mocinhos na história dos outros e tá tudo bem. Mas só de você tá ouvindo aqui até agora esse podcast, esse episódio, eu tenho certeza que você tá buscando alguma coisa também, assim como eu também estou buscando melhorar dentro das minhas vivências e trocar experiências com vocês. Então só de você estar aqui já é um grande passo. E eu tenho certeza que você vai começar a repensar a partir daqui, né? De hoje em diante, quais tipos de comentários a gente tá fazendo para as nossas crianças e adolescentes e o que isso vai trazer de prejuízo na vida dessas pessoas, porque eles vão se tornar adultos. Eles vão ser os adultos que vão nos atender no futuro, que vão nos acolher no futuro, que vão nos cuidar também no futuro, seja profissionalmente ou individualmente. Então é importante a gente repensar nisso. Eu acho que a gente tem muito o que refletir, né? Eu me coloco nessa também, eu também tenho muito o que refletir sobre essa história. Queria agradecer a você, a amiga que mandou a história. Se você aí, que tá aí do outro lado, também quer mandar a sua, manda pro e-mail que eu tô deixando aqui na descrição do episódio, porque vai ser um prazer te ouvir também, né? Te acolher também na sua vivência e a gente trocar muito sobre esses assuntos tão importantes que têm a ver com a autoestima aqui no Papo de Pertinho. Um beijo e até o próximo!